Olá, meus amigos, estamos aqui começando mais um Sala de Visitas desta noite de quinta-feira. Teremos um bate-papo super agradável com uma super profissional da comunicação, a Larissa Calderari. Vou aqui colocar a foto da minha convidada. Primeiramente, é necessário que vocês dêem o seu like aí, você que está no YouTube, você que está no Instagram. Siga o nosso canal, se inscreva no canal Thiago Comunicador. Eu vou aguardar aqui a minha convidada chegar, vou enviar o aviãozinho. Hoje começamos sem a nossa musiquinha, mas é o ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos nessa, que teremos um bate-papo rico aí sobre locução, jornalismo. Larissa é uma super profissional e vai trocar aqui um bate-papo, uma bola aqui legal com a gente. Bom, já chegou. Deixa eu aqui acenar e convidar ela para entrar na nossa sala de visitas. Vamos lá. Só aceitar. Opa! Olá, Thiago, boa noite. Boa noite. Olha, eu gosto de fazer aqui o teste, né? Quem trabalha com locução faz sempre o teste do som. Meu som e a imagem tá perceptível? Tá boa para você? Tá perfeito. E o meu para você, tudo certo? Vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo aí, legal? Ok, eu consigo te ouvir muito bem. E eu quero aqui agradecer, né? Vamos aos agradecimentos. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigada pelo convite e pelo bate-papo que nós vamos ter. Tenho certeza que vai ser bem rico, bem agradável para todos que estão nos assistindo de qualquer lugar do Brasil, do mundo. Aqui, quinta-feira hoje, hein? Que horas são agora? 8h40. 8h30, 8h40. Então, vamos lá, vamos conversar, que é o que a gente mais gosta de fazer nessa vida. Vamos trocar ideias. Abraços aqui para a gente querida, olha só, Paula Soares, da Clima Tempo, está aqui com a gente. Um abraço. Ela disse que está tudo ótimo, então se ela disse, quem sou eu para discordar, né? Vamos aqui começar por onde tudo começou, né? Larissa, a partir de qual momento que você descobriu que tinha vocação, ou melhor, tem a sua vocação hoje para o campo da comunicação? Vocação, vamos lá, Thiago. Eu acho que vocação não é bem a palavra, não. Foi vontade, vontade. Eu sempre tive Sim. muita vontade de trabalhar com rádio, sempre tive muita vontade de trabalhar com tudo isso. E comecei lá atrás com essa vontade quando eu era criança. Meu avô tinha um radinho, tem até hoje, um radinho a pilha, e ele ouvia esse rádio na CBN, Central Brasileira de Notícias. Então eu cresci ouvindo essa vinheta, que eu tenho certeza que alguém aí que está nos ouvindo Sim. tem alguma vinheta de telejornal, de rádio, de alguma coisa que toca de alguma maneira. Então comigo foi desse jeito. Meu avô sempre ouviu e eu sempre tive uma memória afetiva muito forte em relação a isso. Mas não foi daí, foi de assistir, foi de, não sei, é uma coisa que veio dentro de mim e que nasceu essa vontade de trabalhar com rádio, de trabalhar com comunicação. Então veio desde cedo isso. E aí fui buscando, fui indo. No meu primeiro emprego, eu recebi muito apoio. Trabalhei numa contabilidade no meu primeiro emprego, recebi muito apoio para fazer aquilo que eu gostaria de fazer, que era seguir esse caminho, essa carreira de comunicação. E aí o caminho fluiu naturalmente. As portas foram se abrindo, muito esforço, muita dedicação, e as coisas foram acontecendo. Muito bem. Interessante também, quem trabalha com comunicação sempre tem alguém da família que está ali, né, com o rádio ligado. Então, isso podemos dizer que despertou a sua atenção, né? Ah, com certeza, sem dúvida. Despertou e despertou bastante, porque que era tão interessante, o que era tão atraente que ele ficava com aquele rádio o tempo inteiro, sabe? Então foi uma coisa que realmente despertou uma curiosidade natural e despertou também essa paixão que veio com o tempo e que felizmente se concretizou. Bom, eu gosto de sempre frisar, né, que na nossa vida nada é fácil, né? Se fosse fácil, a gente deveria desconfiar, né, de tudo que vem fácil para Ah, a sim. gente. Mas tudo que envolve talento envolve dedicação, o esforço, a persistência. O que que você pôde aprender também com essas palavras, de acordo com as suas atividades, ou seja, com o seu empenho, para poder chegar onde você chegou?
Vamos lá. Esforço, empenho, estudo foram pilares essenciais. Principalmente a persistência, eu diria, Tiago, porque o nosso caminho, seja na comunicação, seja em qualquer tipo de carreira que a gente escolhe, a gente precisa se dedicar muito e persistir, porque os nãos, eles vão acontecer de maneira frequente. Então, por isso que eu acho que a persistência tem que fazer parte do nosso dicionário, do nosso caderno diário, porque, primeiro, se nós não acreditarmos em nós mesmos, difícil alguém acreditar. Então, você tem que ter muita confiança em si mesmo, você tem que buscar muito estudo, você tem que ouvir bastante, quem sabe, se inspirar nessas pessoas e se dedicar e bater na porta e ouvir nãos e vai ouvir alguns sims que não vão dar certo, outros sims que vão dar certo durante um tempo e continuar. Colocar uma meta e continuar. Foi o que eu fiz em boa parte do tempo. Eu tentei me dedicar ao máximo em muitas das coisas que eu fiz até hoje. Me dediquei muito. E muitas coisas deram certo, outras não, mas eu acho que tudo agregou para transformar essa pessoa que eu sou hoje. E claro, a maturidade vem e a gente vai aprendendo com os erros também. Então isso é muito importante. Eu vou aqui abrir o espaço aqui aos comentários. O Gilson diz o seguinte: tive o privilégio de conhecer a Larissa na CNN Brasil. O Hugo já diz, mulher maravilhosa. Enfim, comentários aqui a respeito a você, positivos. E a gente vive muito de feedback, né? E o rádio tem muito essa interatividade que hoje a internet faz muito bem também. Eu gostaria que você comentasse a relação com os ouvintes também. Ah, essa é a parte mais gostosa, né, Thiago? A partir dessa troca que a gente tira muito proveito disso tudo que a gente batalha nesse caminho. Porque tem sempre o lado de lá. E esse Sim. lado de lá, às vezes, assusta um pouco, exatamente porque a gente não sabe. A gente não tem dimensão da quantidade de pessoas, a gente não tem dimensão de quem é. Então, até tive essa conversa recentemente em casa sobre as pessoas que nos ouvem. Quem são essas pessoas? Eu já tive desde pessoas famosas que se pronunciaram, te ouvi, até pessoas que eu não conheço do outro lado do mundo, pessoas que estão próximas, que eu fiz amizade. Então a gente sempre aprende muito. E claro, fora essa troca humana, tem a troca do próprio trabalho. Dependendo do lugar que você trabalha, essas pessoas que estão do outro lado muitas vezes trazem os problemas, as pautas, os assuntos que vão trazer aí a liga porque a gente está fazendo. Então, isso é muito importante, isso é muito especial. Essa troca, essa interatividade, julgo que é a parte mais legal disso tudo. Bom, já teve alguma situação em especial que, através de uma ideia de um ouvinte, rendeu uma excelente pauta também? Ah, com certeza, muitas, não uma só. Mas tem algumas situações que eu me recordo com muito carinho da Rádio Trânsito, antiga Sul América Trânsito. Muitas pessoas buscaram ajuda para chegar até a maternidade e dar à luz. Então, são histórias que eu carrego com muito carinho. Eu e os meus colegas que trabalharam, e os ouvintes, tenho certeza que os ouvintes também da antiga Rádio Sul América Trânsito lembram com muito carinho, porque a gente ajudou muito. A gente sabe que para quem mora em São Paulo, e em boa parte do Brasil também tem esse problema, que é o trânsito, mas aqui em São Paulo a gente sabe muito bem como é que funciona, como é que choveu, parou, e mesmo sem chover, às vezes o dia é caótico. Então tem essa situação, essas situações que são lembradas com muito carinho, como as mamães que chegaram até a maternidade, a gente ajudou aí no caminho. Então, são umas das milhares, porque são tantas, Thiago, que às vezes a gente acaba até esquecendo, nesse dia a dia aí, tumultuado e de tantos anos, a gente acaba esquecendo, mas essas aí são algumas das lembranças que eu tenho com mais carinho. Bom, você já passou por diversas emissoras de rádio. Eu gostaria que você comentasse também cada experiência que você teve de acordo com o veículo, né? Porque cada uma tem seu estilo, né? Como diz a plástica, né? Com certeza, cada uma tem seu estilo. Bom, vamos lá. Por ter passado por tantos lugares, realmente foram experiências diferentes e muito ricas, igualmente. Mas, por exemplo, teve na Rádio CBN, por exemplo, rádio tradicional de notícias aqui, falei anteriormente,
Passei por lá e fiz muitas coisas que eu não imaginava fazer antes. Por exemplo, lidar com governador, lidar com autoridades. Eu tive que chegar perto. Uma vez eu lembro, foi uma situação muito engraçada. Eu fui cobrir uma pauta. Na época, o governador era o Geraldo Alckmin. E eu tinha que fazer uma pergunta nada auspiciosa para ele. E eu tive que segui-lo e perguntar para ele umas coisas. E ele foi muito educado, me recebeu, mas foi uma situação engraçada, que eu quase tropecei e caí nos pés dele, sabe? Então, essa é uma também das situações engraçadas e que a gente aprende, né? São pessoas que às vezes a gente tem aquela autoridade, aquela vergonha, né, de chegar para conversar e para trocar e pedir, extrair essa informação que a gente precisa para levar para o público, mas que eu fui muito bem recebida. Teve também situações quando eu trabalhei na Rádio Capital AM, que eu tive que lidar com pessoas como Eli Corrêa, ninguém mais, ninguém menos. Então foram situações que você chega perto de pessoas e você fala, uau, eu estou perto do Eli Corrêa. É um dos grandes nomes da comunicação, do rádio, né? Tenho certeza que alguém já ouviu falar no Eli Corrêa, que todo mundo já ouviu falar no Homem Sorriso do Rádio. Então são situações aí, são situações que a gente lembra e tem com muito carinho. Quais mais? São tantas, Thiago, são tantas que às vezes é até difícil de trazer à memória, mas Ok, são muitas e não são poucas. a gente vai trazer aqui a memória, porque aos pouquinhos você vai lembrando algumas coisas, a gente vai puxando o assunto aqui. A conversa é solta, né? Eu proponho aqui um bate-papo e assim ajuda a ficar mais espontâneo. A espontaneidade também, é muito bom eu colocar isso em pauta também, contribui para o sucesso do jornalista, porque hoje a gente vê muito jornalista batendo uma bola ali com a pessoa que está no estúdio, enfim. Foge daqueles padrões do jornalismo sério. Não sei se você me entende Com assim. certeza, com certeza. A espontaneidade é tudo. Eu acho que o que diferencia nós, né, uns dos Sim. outros, tanto profissionais quanto pessoas, é isso, é a espontaneidade. É o seu jeito, essa característica pessoal que você leva para o que você faz. Então, cada um tem um jeito. Tem gente que é um pouco mais séria e tem que fazer algo mais sério. Tem gente que já é um pouco mais descontraída e tem que fazer uma coisa séria, ou vice-versa. Então, a gente aprende a se mudar, mas eu acredito que a característica pessoal de cada um dá aquele brilho, com certeza, para o que o comunicador tem que fazer. E, claro, sem contar todo o conhecimento. Nenhum conhecimento é inútil, nenhum conhecimento é nulo. Então, para o que a gente faz na frente de um microfone, para o que a gente faz na frente de uma câmera, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais conhecimento, bagagem a gente vai levar para o que a gente está fazendo. Eu costumo ouvir assim muito na profissão também, vou dar um exemplo bobo. Por que eu tenho que saber de cultura pop? Boa pergunta, por que você precisa saber? Em algum momento, isso, para quem trabalha em hard news, né, que nós chamamos de jornalismo diário, Sim. pode vir essa pauta à tona, você pode comentar disso de alguma maneira. Então, eu acredito que tudo que a gente aprende, a gente em algum momento tem que levar para o que a gente faz. Então, nada é inútil. Isso é muito importante também. A bagagem é muito importante. E eu já ouvi muito disso também quando eu era muito novinha, quando eu era estagiária. Mas você não sabe de nada da vida, ainda tem muita bagagem. Sim, com certeza. Todo mundo precisa. Quanto mais bagagem, melhor. Só que a bagagem não tem só a ver com a idade. Isso também é outro fator muito importante. Então, as redações têm que olhar para os talentos, as pessoas como um todo nas profissões devem olhar para os novos talentos, para os jovens, porque aí daí vem muito potencial e vem muita vontade também, que às vezes acaba que falta em quem é um pouco mais maduro nas profissões, porque acaba que perde aquele brilho, aquela esperança de mudança, né? Então eu acho que tudo se complementa e tudo é válido também em relação ao conhecimento. Você citou a questão da bagagem, né? Isso envolve também muito a pessoa também ser curiosa, né? Porque o jornalista também tem que ter esse olhar da curiosidade. Isso leva, digamos assim, à excelência. Eu não sei se é excelência, Thiago, mas assim, na minha opinião, eu acredito que tem que ter. A gente é um dos feelings primordiais. Porque se você é conformado e cômodo naquilo que você tem ali na sua vida, sabe? O que você pode descobrir com a curiosidade? Você pode descobrir tudo, tudo.
E eu brinco isso também, como pessoa física e como pessoa jurídica. Tudo a gente pode aprender, Verdade. em todas as situações. Várias vezes eu estava passeando e aconteceu alguma coisa do meu lado. E aí eu fui curiosa e fui lá tentar entender o que estava acontecendo. Uma das situações que mais me chama a atenção, sempre, quando tem fila demais em algum lugar. Por que tem fila aqui? O que estão dando de graça? O que está acontecendo? Eu sou muito curiosa, então eu sempre me enfio nas coisas para tentar entender o que está acontecendo. E conheço muita gente que é assim também, não necessariamente jornalista, mas isso leva. É bem aquele velho ditado: quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca Verdade. também descobre tudo que quer. É só ter curiosidade e ir atrás. Você citou a experiência de, enfim, trabalhar com Eli Corrêa, né, que é uma referência do rádio paulistano. E eu, apesar de ser do Rio de Janeiro, eu tenho conhecimento muito bem do que é o Eli Corrêa. É um cara sensacional. Eu acompanho também a carreira dele e eu queria saber, pessoas como dessa proporção, Eli Corrêa, entre outros, o que você pôde aprender ali observando, né, de acordo com o feeling, né, de cada um? Tudo, Thiago, muita coisa. O Eli Corrêa, principalmente, ele foi um dos caras que mais me ensinou uma coisa que eu julgo muito importante num comunicador: humildade. Ele é um cara que ele é muito humilde, ele é um cara que ele observa nas entrelinhas e ele te coloca em situações que te ensinam também. Ele fez uma coisa comigo muito legal, que depois, assim, na hora eu não entendi, mas foi um exercício e tanto. Eu ficava um pouco nervosa, confesso. Tamanha grandeza dele, assim, a importância, eu ficava um pouco nervosa, às vezes, assim, nas primeiras vezes que eu tive que dividir microfone com ele. E uma vez eu tinha lá uma pauta, um assunto pré-definido para entrar no ar, e quando a gente começou a conversar no ar, ele jogou uma folha de papel assim na minha direção e eu não entendi nada. E aí ele me fez uma pergunta sobre esse assunto que ele tinha jogado nessa folha de papel, só para ver como eu ia me sair com esse improviso. Na hora eu Nossa, não entendi nada, eu só li o negócio e improvisei. Então, foi uma situação que me ensinou demais. Todos nós que trabalhamos com rádio, e para quem não conhece, para quem está nos assistindo aqui, trabalhar com rádio, gente, é trabalhar com coisas que dão errado. Por que que eu digo isso? É improviso puro. Por mais que você tenha ali um script, você tenha uma lauda ou um texto, vamos dizer assim, de uma maneira mais simplificada, você sempre vai ter algo novo para falar. E nem sempre você vai saber desse assunto. Então, é improviso, é improviso. A gente está aqui conversando, se nós estivéssemos num jornal ao vivo e tivesse, sei lá, caído uma ponte, a gente vai precisar improvisar em relação ao assunto. Infelizmente, ninguém, por mais culto que seja, por mais conhecedor de qualquer coisa que seja, não sabe de tudo. Então, o rádio é improviso. A TV também é improviso. Eu estou aprendendo mais agora sobre a TV, que estou atuando no dia a dia. Então, tudo é muito assim, o ao vivo é muito imprevisível e nós temos que saber lidar com esse imprevisível sempre e a cada tempo, quanto mais tempo passa, mais a gente aprende a lidar com esse tipo de situação para improvisar melhor e, claro, sempre levando em consideração que nós somos porta-vozes, nós temos que dar notícias, nós temos que portar essas notícias para o público. Então, improviso é importante e eu aprendi muito com essa situação que o Eli Corrêa me fez passar uma vez. E eu lembro com muito carinho porque me ensinou bastante também. muito bem. Olha, a televisão hoje em dia tem grandes comunicadores que vieram do rádio. Aí vem o ditado: quem faz rádio sabe fazer muito bem televisão. Você concorda também com essa tese? Concordo, Thiago, concordo, porque eu observando, né, os meus colegas, grandes comunicadores também, jornalistas, que fizeram esse caminho do rádio para a TV, se deram muito bem, porque exatamente por esse motivo, pelo improviso, pela capacidade de você conseguir realmente improvisar com maestria. Então, eu acredito sim que realmente quem sai do rádio vai para a TV e tira de letra. Agora, Larissa, você fez, teve um trabalho que eu estava vendo aqui que você realizou, é repórter aéreo. Eu acho isso muito difícil, porque você tem que saber descrever
detalhe por detalhe, e conhecer muito bem o local onde você está sobrevoando. Me fala um pouquinho desse desafio também. Foi um desafio, como você disse, a palavra por si só traz o peso, Thiago. Esse tipo de trabalho, olha, foi muito gratificante, trouxe muitos desafios e medos, inclusive. Eu não tinha medo, nunca tive medo, desde a primeira vez que eu entrei num helicóptero e tive que fazer o meu primeiro sobrevoo pela cidade de São Paulo, não me deu medo. Mas o medo realmente veio quando você olha a cidade de cima, você vê gente, a cidade é muito grande. Como eu vou saber falar dela? Igual você disse, como eu vou enxergar aqui de cima e saber qual rua é qual avenida é qual, como? É muito grande. A gente não tem dimensão, por mais que nós sejamos conhecedores da cidade, é muita coisa, é muita informação. E aí você se dá conta do quão pequeno você é, já começa com essa situação transcendental, sabe? Essa mini crise existencial. Você fala, uau, eu não sou nada no meio de milhões e bilhões de pessoas. Depois você fala, tá, vamos lá, vamos aprender. O que eu posso me apegar? Eu tive muitos colegas queridos que me ensinaram, que me ajudaram, entre eles o grande querido Robson Ramos, um grande jornalista, comunicador. E ele me ensinava, Lari, se apegue aos pontos de referência. E o que eu ficava fazendo? Como é que eu vou me apegar a pontos de referência com tanta rua? Como é que eu vou fazer isso? E eu comecei a prestar atenção. Um exemplo bobo, mas aqui na marginal do Rio Tietê, aqui em São Paulo, que liga exatamente rodovias, é uma das vias expressas maiores aqui da cidade, liga a rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, liga a rodovia Castelo Branco, que liga cidades do interior aqui do estado de São Paulo, a própria marginal, é um ponto de ligação importante com a outra marginal, que é a marginal do Rio Pinheiros também. Tem muitas pontes que ligam os bairros, que levam até o centro, que levam até as extremidades da cidade. Como é que eu vou entender quais são as pontes? Então, uma das pontes aqui, que é a Ponte da Casa Verde, aqui em São Paulo, tem uma empresa, uma ONG, que tem um símbolo de Jesus. Então, eu me apeguei a esse símbolo de Jesus para saber que aquela era a Ponte da Casa Verde. E foi indo assim, fui me apegando a esses sinais da cidade, a um grafite, a uma placa diferente, enfim. Foi assim que eu comecei a memorizar e me apegar a esses pontos de referência. E o dia a dia vai ensinando a gente, ó, aqui é tal lugar, essa via é muito importante, então o que eu posso fazer para dar um caminho alternativo para quem está ouvindo? E foi assim que foi destrinchando isso. E claro, fora todos os outros desafios, você lida não só com uma informação, com a memorização disso tudo, dessas informações e desses caminhos. Você lida com imprevistos em relação ao tempo, você lida com imprevistos em relação a animais, urubus, especificamente. Você está voando e o urubu é um dos inimigos da aviação, porque são bichos que eles não enxergam teoricamente. Foi aí, pelo menos, gente, ó, não me xinga, viu, gente? Os biólogos, enfim, foi isso que eu ouvi de explicação dos pilotos, que eles não enxergam e que eles acabam indo em direção às aeronaves. E quando isso acontece, gera perigo, porque eles batem nas aeronaves, que podem, dependendo do tipo da aeronave, pode perder o controle. Tem esse tipo de imprevisto também. Fora as intempéries do próprio tempo. Se a gente começou a voar e começou a ventar muito, ou tem algum tipo de falha mecânica, enfim, é uma máquina que pode acontecer alguma falha como qualquer outra. Então tem todos esses fatores, mas eu felizmente não tive nada de grave nessa trajetória que eu tive aí de um ano e um tempinho, um ano e uns meses, voando por São Paulo, e foi uma experiência riquíssima, porque a gente enxerga muita coisa que, como eu falei, no nosso dia a dia, nesse nosso caminho diário de ida e vinda do trabalho, a gente não tem noção de como a cidade é grande, de como a cidade tem olhares que a gente ainda não tinha percorrido, e São Paulo, que a gente imagina sempre uma selva de pedra, por incrível que pareça, tem muita área verde, tem muita área ainda a ser explorada e é uma cidade magnífica. Então foi uma experiência bem rica. Bom, um ano e quantos meses? Um ano e uns meses, aí você me Enfim. pegou. Foram alguns meses aí, eu não sei dizer, mas quase um ano e meio, se eu não me engano. Bom, quase um ano e meio você soube desenvolver muitas técnicas, se apegando a situações, ou seja, locais que simbolizam
Ou seja, que você registrando, de acordo com o que você falou da situação de Jesus, né? Isso. Essa foi a técnica. Foram várias técnicas. Por exemplo, em rodovias, quando a gente sobrevoa a rodovia, mas como é que você. Qual o quilômetro que você está falando? Aí é outra história também. Você tem que desenvolver sua técnica, pegar um mapa, memorizar, se apegar também aos pontos de referência e assim por diante. Mas a princípio, quando houve, enfim, a proposta, olha, Larissa, você vai ser repórter aéreo. Houve algum certo assim desconforto por ser algo novo ou você abraçou de boa? Não, abracei de boa. Eu sempre fui, Thiago, uma pessoa muito aberta a Sim. desafios e muito aberta a novidades. Sempre fui muito adaptável. Então, foi um convite que eu fiquei muito feliz, porque se tratava de uma rádio que eu já tinha trabalhado anteriormente, de pessoas que eu conheço que são muito queridas, que são colegas de profissão. Então, foi um desafio que foi aceito com carinho e sem nenhum tipo de receio. Bom, a gente trabalha com a voz, a gente fala bastante, né? Eu gostaria de saber se você tem os cuidados com a voz, o que que você utiliza, técnicas, Tenho. enfim. Tenho sim, minhas técnicas básicas são sempre muita hidratação, muita água. Eu gosto muito de comer maçã, que me ajuda bastante. Fiz um trabalho também com uma fonoaudióloga maravilhosa, Joyce Carolino, que inclusive me auxilia até hoje. E uma das coisas que eu aprendi, Thiago, que tem muito sentido, que não é só um cuidado com exercícios, com a própria alimentação, esses cuidados básicos. Nós temos que cuidar muito da nossa mente, porque sem a nossa mente o nosso corpo não funciona, e principalmente a nossa voz. A nossa voz, ela traz à tona muitas coisas que estão aqui dentro da gente. Então, o meu cuidado maior hoje em dia é com isso aqui, para minha cabeça funcionar bem e o meu corpo funcionar melhor ainda. Então, eu tento sempre, eu ainda tenho uma mania, entre aspas, uma mania, para a minha dicção ficar boa, mexer muito a boca, articular muito a boca, sabe? Porque eu acredito que uma boa dicção também é um sucesso para tudo que a gente faz em relação à comunicação. Seja você um vendedor, seja você um comunicador, seja você um advogado, enfim. Lidar com a voz. A gente precisa lidar da maneira mais clara possível para a gente levar o nosso recado, para a gente levar a nossa mensagem para todo mundo. Bom, e já são já quantos anos já de carreira? 12 anos no jornalismo, na comunicação como geral, 12 anos. 12 anos. Em 12 anos, o que mudou na Larissa? Ui, tudo, tudo, absolutamente tudo, tudo. E eu acho que o mais importante de tudo foi essa bagagem que trouxe tudo o que eu sou, o que eu continuo sendo e que eu tenho aprendido a evoluir nesses anos. Então, conhecer pessoas, conhecer histórias, ouvir feedbacks, ouvir as pessoas é algo brilhante por si só. E com as pessoas a gente aprende e se inspira, também aprende o que a gente não deve ser, não deve fazer e, poxa, eu acho que, pelo menos no meu caminho, na minha trajetória, as pessoas têm me ensinado muito. Então, a Larissa mudou demais e se eu for ficar falando sobre isso, exatamente sobre esses 12 anos de mudança, a gente teria que ter muitas lives aqui para eu contar para todo mundo. Mas, realmente, foi um caminho de muitos aprendizados e muitas mudanças que agregaram muito para a profissional que eu sou hoje. Eu não sou só uma comunicadora verbal, eu sou uma comunicadora com o meu jeito de ser, com o que eu escrevo, como pessoa física, jurídica, com a mensagem que eu tento passar, com a minha própria trajetória e minha história na minha carreira, enfim, eu acho que respirar já comunica. O meu jeito de comunicar é esse e eu tento aprender e passar mais coisas a cada dia e tento também absorver muito da vida e das pessoas, sempre. Bom, você citou uma coisa que eu consigo assimilar sobre identidade profissional, né? Ou seja, você tem o seu padrão, o seu estilo. Isso é muito importante também. Eu gostaria que você comentasse também sobre esse ponto, né? Do profissional ter o seu padrão, o seu jeito de ser, né? Porque muita gente copia e fica uma coisa até que vai para a linha do caricato, né? Assim, eu acho que é uma dificuldade mesmo, Thiago, porque assim,
como eu posso dizer, nós, como pessoas jurídicas, nós temos que seguir algumas regras, né? Não só como pessoa jurídica, como pessoa física também. Da mesma maneira que nós temos que pagar impostos, que nós temos que fazer declarações de imposto de renda, pagar o IPVA, o IPTU, enfim, o que seja. Nós temos obrigações, nós temos regras a seguir. E nessas regras, às vezes, nos moldam ou não. Então, eu acredito que dentro desse universo de regras, muitas vezes a gente não pode expor muito a nossa opinião pessoal, nós não podemos expor muito os nossos gostos pessoais. Então, às vezes, isso acaba moldando e nos fazendo um pouco iguais aos outros na profissão. Então, é um desafio. E é um desafio que depende do lugar que você trabalha, depende de toda a sua independência em relação a isso. Eu acho que você e o pessoal que está ouvindo, assistindo, pode entender melhor um exemplo muito básico. Nós, com certeza, já ouvimos falar também de um grandioso e querido comunicador que foi o Ricardo Boechat. Sim. Ricardo Boechat sempre foi muito querido por todos, exatamente por essa veia que ele trouxe, de falar o que ele sentia, de cobrar sempre, de falar sempre, de botar a boca no trombone, né? Como a expressão sempre popular sempre disse. Mas, infelizmente, não são todos que podem fazer isso. Não são todos que podem trazer essa veia que vem aqui de dentro da pessoa. Então, são regras. E regras têm que ser cumpridas. E muitas das vezes influenciam nessa autenticidade que a pessoa pode ter, ou pode querer ter, ou não tem, enfim. Uma infinidade de coisas. E regras. Regras são regras. Então, eu acredito que é assim. Quem pode ser autêntico sempre vai se destacar. Mas, infelizmente, não são todos que podem. É um privilégio. Eu julgo como um privilégio. Então, tem outra parte também, outra vertente, que dependendo do lado da comunicação, do jornalismo que você trabalhe, você é simplesmente um portador de notícias. Outro exemplo básico, também tenho certeza que todo mundo já ouviu ou já ouviu falar a Voz do Brasil. Todos os dias é obrigatório a Voz do Brasil passar em todas as rádios nacionalmente. Eu tenho certeza que também o pessoal quer mudar de emissora na hora. Mas o que acontece? O que eu comecei a falar da Voz do Brasil? A Voz do Brasil, as pessoas que estão lendo a Voz do Brasil são as mesmas pessoas todos os dias e eles têm que levar informação, sem esboçar opinião, sem esboçar nada. São pessoas que precisam levar uma notícia. Então, como é que você encontra a essência? Como é que você encontra a opinião ou a autenticidade? Não tem como. E não é por falta deles quererem ou não. É o tipo de local que eles trabalham, é o tipo de coisa que eles fazem. Então, eu acredito muito que, com certeza, tem muita gente que pode, que tem esse privilégio de ser ou mais caricato, ou de ser mais engraçado, enfim. Mas tem profissionais que nem sempre podem esboçar quem eles querem ser. Então, é uma linha muito tênue entre tudo isso. Mas quem pode ser autêntico, quem pode trazer um pouco da pessoa física para a jurídica, ser quem é. Isso é muito importante e traz um brilho diferente, com certeza. Enfim, vamos também a questão do saber o peneirar, né? Com certeza. E aí envolvem várias outras questões, o bom senso, enfim, são muitas questões. Ok, eu gostaria também que você comentasse, a princípio você citou em algum momento sobre televisão. Fala um pouquinho das suas oportunidades que você teve e está tendo também, né? Na TV. Sim. Bom, o meu primeiro contato com a TV, Tiago, foi em relação à TV Bandeirantes. TV Bandeirantes foi o meu primeiro berço, tanto de rádio quanto de TV. O meu primeiro estágio, o meu segundo estágio, na verdade, foi na TV Bandeirantes. Eu comecei na produção e depois a minha segundo contato com a TV foi no Olhar Digital, um programa que existe até hoje de tecnologia segmentado, que fala de todas as vertentes da tecnologia, e foi o meu segundo contato, também sendo produtora executiva, sendo produtora por trás das câmeras, né? E também depois eu trabalhei na TV Globo, também fiz um rápido freelance lá também na produção. E agora eu estou fazendo trabalhos, produzindo conteúdos para a Record TV,
para o Fala Que Eu Te Escuto e também para outros jornais da casa, mas primordialmente para o Fala Que Eu Te Escuto. E agora, na frente das câmeras, desenvolvendo um projeto muito diferente de tudo que eu já fiz até hoje. É um desafio muito legal e que está me trazendo um olhar diferente para isso tudo, porque eu nunca tinha imaginado que eu fosse trabalhar em frente às câmeras. Então, realmente é outra coisa, é outra veia, é outra parte da comunicação que está me ensinando bastante também. E eu acho que é isso também, é uma das coisas que me faz mais feliz, é ter feito muitas coisas e ter experimentado tantas delas. A comunicação é tão ampla e tão linda que tem um leque imenso de possibilidades. E tem gente, eu já ouvi, inclusive, de uma pessoa que trabalhou comigo, mas o que eu preciso para ser jornalista? Vontade, muita força de vontade. Muita força de vontade em muitos aspectos, mas eu acho que principalmente hoje, você ser um profissional multi, você ser uma pessoa que tem a curiosidade, que tem a persistência e que sabe se moldar a qualquer situação e fazer de tudo um pouco, é a chave do sucesso para a comunicação hoje. Porque você vai ralar bastante, viu? Olha, você tem uma experiência muito boa, né, em 12 anos de tudo um pouco que você realizou. Eu creio que após receber, ou seja, essa oportunidade que você está tendo agora na televisão, trouxe um certo conforto também, né? Conforto. Na verdade, não foi nem conforto, Thiago, porque vir uma oportunidade completamente diferente de tudo que você faz, no meu caso, não me trouxe conforto, me trouxe uma inquietação de uma coisa No qual nova. sentido? Uma inquietação de um desafio novo, de uma coisa que eu nunca Sim. tinha nem pensado em fazer. Tá. Quando me falavam antes em TV, eu fazia, não, eu acho que não, sabe? Mas aí quando veio o convite, aí eu fiz essa pergunta para mim mesma, por que não? E fui lá e fiz. Várias das oportunidades que eu tive, inclusive recentemente, antes de ontem, eu participei de outra live com o pessoal do Espaço Voz, meu professor Agnaldo Ribeiro, e uma das pessoas perguntou, mas por que você fez tanta coisa assim? O que aconteceu para você fazer tanta coisa? E foram as oportunidades, as coisas foram fluindo, e eu sempre fui levada pelos caminhos que se abriam e sempre decidi arriscar. Como eu disse lá atrás aqui na nossa conversa, muitos deram certo, outros nem tanto, outros deram certo durante um período, mas todas as experiências foram igualmente muito ricas. Então, isso me faz ser a profissional que eu sou hoje, sabendo fazer de tudo um pouco, conhecendo muita gente e querendo conhecer mais ainda. Então, eu acho que isso é muito bacana de tudo que eu fiz até hoje. Mas quando eu digo assim, o aspecto do conforto, eu falo em relação da ampla bagagem que você tem. Então, eu creio que, de algum certo modo, é ainda mais Não, fácil ou não? não, nunca é fácil. Eu acho que todo desafio é desafio. Pelo menos para mim, Larissa Calderari, desafio é desafio, sabe? É como se fosse, se estivesse entregando uma folha em branco na minha mão. Sim. As artimanhas ajudam, claro, com todas as experiências que a gente tem na vida, várias coisas nos ensinam lá atrás e você vai pegando as artimanhas das coisas. E ajudam em algumas situações, mas eu não acredito que tenha sido mais fácil, não. Pelo contrário. E desafio, é resolver encarar e estamos aí. Muito bem. E eu creio que está sendo algo muito inovador para você. E o que você tem mais gostado nessa nova etapa? Poder exercer a minha criatividade. Todos os dias ter uma liberdade imensa para exercer a minha criatividade é uma coisa que tem me deixado muito feliz. Então, poder imaginar, me entrega um tema na mão, poder imaginar todo o cenário da matéria, da reportagem, o que eu quero fazer, com quem eu quero falar, o que eu quero colocar ali. Isso é muito bom. Isso não tem como não deixar uma pessoa feliz. Eu não sei quem acredita em signo aqui, mas eu acredito, eu sou geminiana, sou inquieta, sou curiosa, sou uma pessoa que adora novidade, adora um desafio, então me deixa muito feliz, me deixa muito instigada, mexer com essa criatividade todos os dias, mexer com coisas novas todos os dias. Ser jornalista é isso, não ter rotina, mas ao mesmo tempo fazer coisas iguais todos os dias. Então, exercer a criatividade é uma coisa que me deixa muito feliz e tem me deixado muito satisfeita
nesse meu novo desafio mais recente. Muito bem. O que é necessário também para produzir um bom conteúdo? Um conteúdo que chama a atenção do telespectador, ou seja, que seja bastante atrativo. Olha, Thiago, acho que muitos fatores aí, viu? Entre eles, como eu disse, você tem que ter uma bagagem bacana, e uma bagagem bacana é você ser antenado, você ver de várias coisas, não é simplesmente você assistir um telejornal, é assistir uma série, é estar ligado, sim, nas coisas novas que vêm surgindo na internet, é ler bastante, é se informar, é ouvir um podcast, é ouvir uma rádio, ler um site de notícias, zapear nas redes sociais, é você estar antenado, é você conseguir consumir para você conseguir passar adiante isso. Tem muita gente que se engana, eu pelo menos tenho essa visão, que se engana de quanto mais conhece, mais retém para si. Não, eu não concordo com isso. Eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente passa adiante, mais a gente agrega para o outro. E mais a gente absorve do outro também. Então, isso eu acredito que seja uma das coisas mais legais da gente também poder ser comunicador. E como pessoa, a gente pode fazer isso para todo mundo. A minha mãe, por exemplo, gosta muito de cozinhar. Ela gosta muito, ela tem um talento, assim, é uma coisa que nasceu com ela. Ela faz chocolates de um jeito formidável. Ela fez alguns cursos e tudo mais para lapidar esse talento, mas ela tem esse talento. E eu aprendendo e ajudando, quando eu era mais nova com isso, eu aprendi que chocolate tem diferenças, que o chocolate tem temperaturas, que o chocolate não é igual ao outro, enfim. Isso me ajudou em algumas situações da vida que depois eu nunca imaginei que fossem me ajudar. E igual meu pai, igual a minha família, enfim, tudo que a gente retém de conhecimento, seja de qualquer pessoa que for, a gente vai aprender e a gente pode usar isso em algum momento da nossa vida. Então, isso, para mim, é uma das coisas essenciais. Bom, quais foram os tipos de locução que você realizou? Conta pra gente aí. Locução, muitas, Thiago, muitas. Fora que eu exerci no trabalho diário, né, a locução jornalística, eu Sim. sou locutora comercial também. E eu já fiz spots para muitas pessoas, para muitas empresas. Uma recente, por exemplo, que está sendo veiculada na Band News FM, é sobre a Inovet, que é uma empresa, uma indústria veterinária, né? E inclusive tem a coluna da Manu Karsten e antes ou depois entra a minha voz ali fazendo a propaganda da Inovet. Então eu também já fiz propaganda de abertura de shows, aqui no antigo Citibank Hall, aqui em São Paulo, que já chamou Credit Card Hall, enfim, é uma casa de shows aqui em São Paulo. Eu já fiz abertura de vários shows, já fiz também locução para propagandas de televisão, abertura de shows, de espetáculos para televisão também, para vídeo de vários artistas. Também já fiz locução para um site, também de uma divulgadora de casas de shows. Foram muitas, muitas, inclusive Ura, né? Para quem liga no telefone, tem aquela voz chata que você às vezes fala, ah, eu não aguento mais ouvir essa voz. Pois, já xingou muito, eu sei. Também já fiz isso. Bom, já fiz muita coisa, Thiago, muita coisa mesmo. E isso é muito bacana, porque só quando a gente percebe que tem voz em tudo que a gente ouve, o que a gente vê, às vezes a gente não se dá conta. Entra tanto no piloto automático, até a gente como consumidor, que a gente não se dá conta. Tem voz em tudo que a gente consome, em tudo. Até nessas coisas do celular, na tecnologia do celular, o Google ouve a gente, o celular responde. Enfim, é uma infinidade de coisas e todo mundo sabe. Quando a gente para prestar atenção, a gente fala, uau, tem voz até aqui. Às vezes você odeia uma voz e tem uma pessoa por trás dela. É bem isso. Bom, e muita gente talvez não sabe, né? Mas é que a gente que exerce, enfim, o nicho, né, da locução, leitura é tudo, né? E fala também a Com certeza. importância da leitura, né? Que envolve também a bagagem de conhecimento, enfim, inúmeros fatores. Ah, e leitura é tudo, como você bem disse, Thiago. Eu acho que nós temos que ler para nos informar, ler por hobby, ler por informação, por bagagem, tudo. Tudo que a gente puder utilizar na leitura vai agregar muito na nossa vida. E, enfim, eu acho que todo mundo deveria ler, porque ler
é algo que nos ensina, é algo que nos leva a viajar sem sair do lugar. Então, nos ajuda a aprimorar os nossos conhecimentos, ampliar o nosso vocabulário, enfim, né? Tudo, gente. Leiam, mesmo, não gosto de papel, leia na internet. Não gosto de internet, tem o papel. Tem hoje, nós temos livros online, nós temos Kindle, nós temos, não tem desculpa. Ler, um livro é caro, existem sebos, livros usados. Então, nós temos uma infinidade de possibilidades para ler. Não precisa, não gosto de jornal, não gosto. Não, gente, lê o que você quiser, leia e leia mesmo, porque isso vai ajudar. Quando a gente tem conhecimento, repito, seja de qual nível, um nicho que for, a gente vai aprender a ser independente, sabe? A gente vai aprender a não ser condicionado, a gente vai aprender a ter opinião, a gente vai aprender a não ser enganado, enfim, muitas coisas. Bom, a Tatiana de Oliveira, do Band News, ela quer uma dica de um livro. Tati, linda, que saudades. Bom, um livro que eu amo muito e que eu falo para todo mundo deveria ler. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do Marcelo Rubens Paiva e eu falo para todo mundo, leiam Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, ou Feliz Ano Velho. Quem ainda não leu Feliz Ano Velho, leiam. Leiam Walter Ugumãe. O Walter Ugumãe é um dos escritores que eu também mais amo. Leiam os clássicos, leiam, gente, leiam. Temos muitos escritores aí contemporâneos, temos escritores clássicos de literatura brasileira, enfim. Clarice Lispector é uma fajuta brasileira, brinco, fajuta brasileira porque ela nasceu na Ucrânia, mas naturalizou-se brasileira. Clarice Lispector é uma pessoa que escreveu maravilhosamente bem. Nós temos Machado de Assis, é uma leitura um pouco mais densa, mas também igualmente boa. Nós temos, uma infinidade, gente. Temos muitos livros aí para a gente agregar conhecimento e, com certeza, a dica que eu dou, vamos falar um só, então, ou dois aí, para o pessoal não se perder, mas eu, particularmente, se eu tivesse que escolher 2 livros da minha vida, Feliz Ano Velho e Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Muito bem. Aí, a Tatiana disse que está anotado, então, beleza. Boa, Tati. Bom, olha, locução é muito, digamos assim, é um nicho que é variado e exige uma certa demanda. Existe alguma técnica também, além da leitura, que você desenvolveu, que ajuda também a contribuir para o bom trabalho? Com certeza. Técnicas são tudo na locução. A nossa voz, ela tem muitas caras, né? Engraçado falar isso, mas a nossa voz tem muitas caras, muitas nuances, muitos tons. E quando a gente aprende a estudar mais sobre ela, a gente consegue fazer essas caras diferentes em todos os sentidos, das maneiras que pedem. Você vai fazer uma locução, por exemplo, para uma venda de um produto, você não vai fazer uma locução triste, sisuda. Você vai colocar vontade naquilo que você está falando. Você vai colocar entusiasmo. Você vai fazer uma locução para uma funerária, por exemplo. Aí você não pode ficar feliz, né, gente? Então você tem que ter todas essas noções. E tem que colocar o sentimento naquilo que você faz. Então, é um pouco de tudo. Então, você tem que colocar o sentimento. Então, essas são as minhas técnicas. Aprendi, inclusive, com o meu professor, Agnaldo Ribeiro, que eu conversei com ele antes de ontem. Aprendi ouvindo também. Nós temos as vozes aí do rádio, das propagandas do rádio. A gente ouve muita propaganda. A gente ouve muita propaganda na TV também. E na maior parte do tempo, as da TV são as vozes também das pessoas. Então, eu observo muito isso e, claro, tento aprender quais são as minhas nuances, quais são as minhas vozes, as minhas personas. Eu me imagino como uma atriz, às vezes, e tento descobrir essas vertentes dentro da minha voz para colocar para fora e para trazer a identidade da marca, do produto que me procura. É, porque há algumas locuções também, alguns textos, né, que são bastante interpretativos também, né? Com certeza, 100%. Eu, agora, por exemplo, que eu tenho feito TV, antes, a diferença da rádio que eu trabalhava para a TV agora é enorme em relação à entonação, à minha locução. Então,
Agora eu tenho que interpretar muito tudo que eu tô falando, tenho que botar um sentimento muito forte. Antes não, eu tinha que ser simplesmente uma leitora da notícia. Tentar ser da maneira mais flare possível, né? Mais independente possível, até no tom da voz. Concordasse ou não concordasse, gostasse ou não gostasse, enfim. De um tom mais sóbrio. Agora não, agora eu tenho que colocar uma interpretação ali. Da mesma maneira que os narradores de futebol, por exemplo, colocam aquele sentimento, dão aquele grito que vem de dentro, sabe? Enfim, é isso, é estudar, entender o tom do que você vai falar, o que você vai falar para você trazer exatamente esse sentimento à tona ali para dar certo. Eu acho interessante também o quanto o mercado da locução tem se desenvolvido, porque acabou aquele conceito do cara, por exemplo, eu tenho uma voz legal, você vai entrar e vai ganhar o trabalho. Mas não, né? É possível você fazer um bom trabalho sem ter uma grande voz, ou seja, uma pequena voz bem colocada. Isso é um diferencial também, né? Ah, com certeza, Thiago. O que eu acredito é que não existe grande ou pequena voz. Existem vozes como existem faces. Sim. Então, cada voz é importante, autêntica por si só. Você sabendo, como você disse, usá-la, você sabendo botar sua voz ali, você vai ser bem entendido. Você saber se comunicar, cada um tem uma voz diferente, nunca uma voz vai ser igual a outra. Então, realmente, já acabou a época em que lá atrás, na era de ouro do rádio, nós tínhamos só os homens primeiro, e só aqueles homens com as vozes mais graves o possível, mais impostadas o possível. Hoje isso mudou na comunicação. Nós temos mulheres, homens, jovens, mais idosos, enfim. Nós temos uma infinidade, como deve ser, como são os atores também, de todas as idades. A gente tem que ter essa diversidade nas coisas. E hoje, felizmente, há essa diversidade para trazer mais ainda autenticidade, né, para o trabalho das pessoas. Não são robôs, são pessoas. Então, do mesmo jeito que nós, às vezes, como eu disse também, temos que ter aí vestir a camisa da empresa, levar ali de acordo com as regras que nós temos que seguir, nós temos aqui, faz parte do portador da notícia também, a sua característica, a sua voz, o seu jeito, por mais que tenha que ser de uma maneira mais comedida, para não sobressair sempre em relação à notícia, nós temos o nosso jeito, nós temos os nossos trejeitos, né? Então, eu acredito que essa época de lá de trás já mudou, felizmente. E eu acho interessante também as mulheres ganhar o espaço, muito bem executado. Eu gostaria que você comentasse também uma das referências. Você tem referências também de mulheres no jornalismo, na locução? Tenho, com certeza. Mulheres. Eu lembro até de um livro, quando eu estava na faculdade, eu li um livro sobre jornalista profissão mulher. Da Lia Habib, se eu não me engano, esse livro. Foi um livro que eu me apeguei muito no começo ali, quando eu era ainda estudante, e eu ficava vendo aqueles nomes e falando, uau, pensando, né? Que trajetórias, que carreiras, quantas coisas, né? E em relação ao rádio, propriamente dito, uma jornalista que sempre me inspirou muito, mas uma jornalista que é do rádio musical é a Ana Martins. A Aninha, eu tenho um carinho muito grande por ela e ela me inspira muito como comunicadora, como locutora também. Agora, na TV tem tantas mulheres brilhantes aí na nossa TV brasileira, tantas que seria até um pecado da minha parte falar de uma só. Mas eu fico muito feliz mesmo das mulheres terem ganhado espaço no rádio, na TV, no jornalismo impresso, em todas as plataformas, como deve ser, diversidade. Elas estão aí em todas as plataformas também, trazendo muito conteúdo, trazendo muita inteligência, muita reflexão. E é isso, eu acredito muito nessa diversidade e eu acho que as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço nas mídias como um todo. Isso me deixou muito feliz, muito satisfeita. E eu estou aqui exatamente por isso. Verdade. Olha, o termo convergência midiática já existia, mas ele parece que ganhou força devido à pandemia, né? Porque muita coisa mudou, até a forma de como se comunicar. Você vê também que a convergência, ou seja, a união entre o rádio, a televisão, o youtuber,
Isso é uma forma também de levar o jornalismo e é o caminho também para o futuro? Ah, e eu acredito que bem antes da pandemia, Thiago, essa convergência já existe há um tempo. Henry Jenkins já falava disso aí, é uma realidade que realmente ia vir à tona de uma maneira ou de outra, mais cedo ou mais tarde. Hoje são as mídias aí que se conversam ou não se conversam, cada um consome a que se identifica mais, cada idade, enfim. Já ouvi muito falar lá atrás, o rádio vai morrer, o rádio vai acabar, imagina, a TV aí, não acabou. Ah, não, a internet vem aí, o rádio e a TV vão morrer. Não morreram, não acabaram. Ah, os podcasts vêm aí, não vai ter mais rádio, ninguém vai ouvir mais rádio. Não, as rádios estão aí cada vez mais firmes e fortes. Então, cada mídia complementa a outra e torna a outra mais forte. O público tem as suas preferências. As próprias pessoas hoje, eu acho que o que mudou mais não foi nem a convergência das mídias, Thiago, foram as pessoas que se tornaram produtores de conteúdo. Hoje você não precisa ser jornalista para você fazer uma live, como a gente está fazendo aqui, você não precisa ser jornalista para escrever um livro, para ter um blog. Você não precisa ser especialista, basta você ter a vontade, basta você ter a curiosidade, basta você ter a disposição e a disciplina para alimentar esses conteúdos sempre, diariamente, quinzenalmente, enfim. Eu acho que hoje o grande diferencial disso tudo, da convergência das mídias, além disso, são as pessoas. As pessoas hoje, todos, quase todos, têm um celular à mão, estão em todos os lugares documentando tudo o que acontece. Eu acho que isso trouxe um enriquecimento muito grande para todas as mídias, seja rádio, TV, internet, impresso, enfim, as pessoas estão aí ajudando, que é entra naquela questão que você me perguntou mais cedo dos ouvintes. Então, tudo veio para agregar e se alimentar e fazer a roda girar cada vez mais, não só para os jornalistas, como para o público em geral, porque nós trabalhamos para levar a informação para eles, mas eles também estão trazendo a informação para a gente. Então, hoje é uma coisa que se complementa e que se fortifica. A democratização. Democratização também e outros assuntos vieram à tona com tudo isso, né? Hoje, exatamente por nós termos aí muita gente que produz conteúdo, muita gente que está em todos os lugares, sendo olhos, ouvidos e voz em todos os cantos, nós temos que ter um cuidado maior ainda em relação a fake news, em relação a esse assunto que é delicadíssimo, né? As informações falsas que são plantadas sempre também, infelizmente. E, enfim, são cuidados que vão aparecendo conforme as coisas vão evoluindo e conforme as coisas vão acontecendo. É uma evolução muito natural e que temos aí um longo caminho ainda de muita evolução em relação a muitas coisas que eu tenho certeza que nem a gente imagina, mas que vão aparecer aí conforme o tempo for passando. Muito bem. Olha, o bate-papo é muito agradável, né? A gente vê que a hora passa muito rápido. Porém, antes de terminar, eu peço sempre dicas, né, para os meus amigos aí, estudantes de jornalismo, quem sonha em fazer jornalismo, enfim, não importa qual o nicho, se é o rádio, televisão, qual é a dica que a Larissa pode deixar para cada um? Leiam muito e sempre. Não fiquem acostumados com o mesmo, com arroz com feijão. Se você quer ser um comunicador, um jornalista, se você quer ser um profissional de sucesso na sua área, não só no jornalismo, leia, não seja conformado, estude, leia, conheça gente, saia às ruas, tente abrir sempre a sua mente, abrir sempre a sua cabeça, olhar ao redor, não olhar só aqui, ó. Use a sua visão periférica, use o seu poder de conhecimento, use, desconfie, não aceite qualquer coisa, lute sempre. Escreva bastante, se ouça, se veja, tem vergonha, olha no espelho, fala sozinho. Não fala só com quem você conhece, não. Experimente, ouse. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de ouvir não. Você vai ouvir muitos não, muitos mesmo. Você pode ter certeza que você vai ouvir mais não do que sim na vida. Mas Verdade. persistência olha, persistência é o segredo do sucesso, gente. Seja persistente, estude, leia e vai. Vai com medo mesmo, se der medo, sabe? Eu acho que são as dicas que eu posso dar. Se vocês quiserem conversar mais, quando quiserem, eu tô aqui. Minhas redes sociais estão sempre abertas. Vamos conversar, vamos trocar ideias, enfim. É isso, gente.
Bom, para fechar agora, a última pergunta ela é reflexiva. Larissa, quando você ouve a Hum. palavra sucesso, o que que é o sucesso para você, no seu ponto de vista? Hoje, para mim, o sucesso se chama saúde mental, Tiago. Pois é, Saúde vale mental, para muito mim, é o hoje. sucesso. Não, não, olha, eu acho que esse é o meu sucesso. Ter a saúde mental em dia, que tendo isso, meu amigo, a gente corre atrás de qualquer outra coisa. Fora a saúde mental, a saúde. A saúde hoje é tudo. Então, se a gente olhar para o nosso corpo, para a nossa saúde, a gente vai se atentar com todo o resto e a gente vai conseguir. Persistência, gente. Persistência, força de vontade, saúde, eu acho que é o trio de ouro de sucesso que a gente pode ter na vida. Bom, e essa live foi muito produtiva, né? Enfim, saúde mental é tudo para nós e a gente também absorve um pouquinho da saúde mental através do conhecimento, né? E eu creio que, de Com acordo com a sua certeza. experiência, a sua trajetória, muita gente aqui se inspirou e aprendeu também, né? Porque a gente também vive disso, né? A troca. Tem que haver uma troca. E eu agradeço aqui por dispor um tempinho para conversar com a gente e só tenho a desejar sucesso para você. Obrigado, Larissa. Muito obrigada, Tiago. Eu agradeço o convite, agradeço a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, que mandaram mensagens aqui, ó, falar rapidinho. O Sim, fica à vontade. Cleiton está com a gente, o Renan está com a gente, o Jota, Oliveira Pereira, Etelvina está aqui, o Denis Souza também. Quem mais que está aqui com a gente? Edivaldo, Rafael, fã-clube da Elizabeth, que está aqui com a gente também, o Pedrinho Costa, o Leandro, Daniel, a Bia Moretti, Tatiana, que estava aqui com a gente também, o Cirilo. Enfim, obrigada, gente, todos vocês aqui pela audiência, pela troca, por assistir também. Obrigada a vocês aí por acompanharem o nosso bate-papo e também essa troca. Bom, a live ela fica salva para quem quiser ver depois. Aí depois vamos jogar para o YouTuber. Aí lá na frente, olha, vai ter um trabalhinho que eu gosto de um desafio também. Isso Muito aqui vai bom. virar um podcast dos melhores momentos. Aí vai Olha, estar lá em breve no Spotify. A gente tem que arranjar um tempo e vai jogar lá na plataforma e o pessoal vai poder ouvir, apreciar e curtir, né? Então, obrigado, Larissa. muito obrigada, Thiago. Conte sempre comigo. Um beijo para você e para todos. Valeu, pessoal. Tchau.